A Vanessa me perguntou aqui, eu estou em atraso e isso me tira a paz. Qual seria o juro ou o valor justo? Vanessa, muito legal tua mensagem, porque, cara, é nítido ver que as pessoas que seguem por esse caminho de eu vou parar de pagar o banco, elas não fazem isso porque elas querem. Elas fazem porque é o único caminho que elas muitas vezes encontram. Quem deixa de pagar uma dívida, em geral, está num cenário de superendividamento. Ela deixa de pagar porque ela não tem como pagar. E por não ter um método, por não, talvez não me conhecer ainda, a pessoa simplesmente deixa de pagar. Ao que ela deixa de pagar, o telefone não para de tocar, você já não consegue mais fazer um crediário numa loja, às vezes você tem casa alugada, você vai renovar o aluguel, o pessoal fala, não dá para renovar porque você está com o nome sujo, tem que ter um fiador, e aí começa a ter um monte de consequência na vida, fora as ligações infernais que acontecem ali no celular. Qual que é a primeira coisa que tem que ficar muito clara para você, tá, Vanessa? É que simplesmente deixar de pagar não funciona, e isso é um erro, porque isso não resolve o problema. Isso pode resolver ali no primeiro momento, porque você vai pegar o dinheiro que ia para a conta e você vai comer, então eu entendo por que você faz isso, mas os seus próximos dias serão desse inferno, de você não ter paz, de você não ter vida. E é exatamente contra isso que eu luto aqui, para que você entenda que não precisa ser desse jeito, que tem um jeito mais rápido, que se você não tem o dinheiro para pagar aquela conta naquele valor, imediatamente você comece uma negociação com o banco para pagar o quanto você realmente deve e que você consiga incorporar isso no seu mês através de um parcelamento. Isso é negociação de dívida. E na prática, minha aluna Glória, sexta-feira, me mandou uma negociação feita pelo valor justo parcelado em 24 vezes de R$ 300, que para o salário dela é bem pouquinho. Ela tem um salário mais alto. Então, se eu não visse isso acontecendo na vida da Glória, eu duvidaria que fosse possível, mas essa negociação chegou aqui para mim na sexta-feira. Uma aluna que negociou uma dívida que ela não tinha o dinheiro todo para pagar, ela teve que deixar de pagar naquele momento que ela nem era minha aluna ainda, e aí ela entrou no método e em menos de 2 meses está lá a negociação fechada, está praticamente tudo resolvido já. Então, quando isso fica claro para você, você sai desse cenário de eu parei de pagar e estou sem paz por, olha, eu estou negociando essa dívida, mandei proposta já para tal e tal e tal lugar, e isso muda o jogo. E aí você me pergunta qual que seria o valor justo? O valor justo de uma dívida que já entrou em atraso é relativamente simples de calcular. Não precisa contratar um perito contábil, não precisa de uma planilha cabulosa, não precisa ser especialista em finanças. É você entender quanto que eu gastei naquele cartão de crédito, né? Quais foram as minhas compras? Qual era o limite daquele cartão? Pode ser uma outra dúvida. Quanto que eu fiz de empréstimo e quanto que eu já paguei naquele empréstimo? Qual que era o limite daquele cheque especial, daquele negativo da conta? Então, a gente sempre parte do princípio de qual era o valor bruto da dívida. A gente deixa o juro de lado só para chegar no principal, para não acontecer de você entrar na lista lá das pessoas que deram prejuízo para o banco do Banco Central. Então, você sempre vai calcular o que você gastou e o que você já pagou desse valor. Então, para cartão de crédito, por exemplo, que a pessoa deixou de pagar, sempre tem a última fatura. E aí, partindo daquela última fatura, tem as compras a vencer. Então, quanto que é o valor justo? O valor da última fatura mais o que faltava de compra parcelada, por exemplo. Pode ser um balizador. Do empréstimo é o cálculo que eu fiz aqui. Olha, eu peguei 10 mil emprestado, eu consegui pagar 3 parcelas de 1.000. Então, eu estou devendo 7. E aí, a gente parte do 7. Significa que vai fechar por 7? Não necessariamente. Vai ter um acréscimozinho. Mas não é 14. Pode ser 8, pode ser 8,5, mas não 14 mil reais. E aí você vai calibrando esse valor justo. Então, cada caso é um caso. Aqui, os meus alunos, cada um define o seu valor-alvo, tá? Por exemplo. Assim que funciona aqui, tá?